Boa tarde, na paz do Senhor. Glória a Deus, muito bom estar aqui. Muito bom, mais uma vez, cumprimentar você que está em casa. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, reinando na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 11. Quero agradecer também as orações, o apoio. Glória a Deus, estou bem melhor. Ontem fez um mês que eu fiz a cirurgia. Graças a Deus a dor tem dado uma trégua. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, rica e poderosamente. Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória deve ser dada a ele, o Deus maravilhoso, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que cuida de mim, o Deus que cuida de você, o Deus que cuida de nós, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que responde às nossas orações, o Deus que nos socorre, o Deus que pode todas as coisas. A Ele seja honra, seja glória e seja todo louvor. Amém? Senhor, nós queremos orar, te agradecer, Senhor, por esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos preparou. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui chegou. Obrigada por esses irmãos que assistirão o culto pela internet. Que o Senhor possa abençoá-los, possa cuidar da sua casa, da sua família, das suas finanças, do trabalho, da vida física, emocional, espiritual. Cuide, Senhor, de cada um, aqueça os corações de cada um, supra, Senhor, as necessidades, consola, Senhor, aqueles que estão chorando, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão com entes queridos doentes, que o Senhor tenha misericórdia e que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um, em nome de Jesus. Nós clamamos pela vida do Samuelzinho. Pai, que o Senhor cuide dele, tire toda a febre, repreenda toda a enfermidade, em nome de Jesus, e que o Senhor possa entrar com a cura, que o seu bálsamo curador seja derramado sobre ele e sobre todos que estão enfermos, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos por esses irmãos que aqui chegaram, por esse louvor que iremos entoar daqui a pouco a Ti, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, consagramos a Ti esse culto, que seja um culto de adoração ao Senhor. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. A graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a você que está vendo através da internet. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé.
para continuarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O texto que a pastora Rita leu, um dos versículos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que o Senhor seja o centro na nossa vida, que Ele seja o centro na nossa casa, que Ele seja o centro no nosso trabalho, que Ele seja o centro nos relacionamentos, que o Senhor seja o centro e que esse grande amor dEle venha nos maravilhar todos os dias, todos os dias. Aleluia, te adoramos, Senhor. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés, para sempre de alabança.
deve me maravilhar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te adoramos nesta noite, porque tu és santo. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Oh, Deus maravilhoso. Como o teu amor é maravilhoso, Senhor. Como a tua bondade é maravilhosa sobre nós. A tua misericórdia que não se afasta de nós, Senhor. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus grande, poderoso, maravilhoso. E nós queremos cantar esta noite o quão o Senhor é grande na nossa vida. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Repita isso bem forte para o Senhor como uma oração. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Oh, aleluia. Três se formam em um. Te adoramos, Senhor. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus,
continua tocando bem suave, eu quero compartilhar algo com os irmãos sobre esse louvor. A pastora Rita já me conhece durante algum tempo, o pastor Gildo também. E eu passei por algumas situações na minha vida, eles estiveram acompanhando, que naquele momento para mim parecia que não existia mais algo bom para acontecer. Parecia que eu estava caminhando num vale de ossos secos. E quando eu ia orar, chorava diante de Deus, Ele falava: filha, profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. E aí eu lembrava dessa canção da Soraya Moraes. Eu gosto muito dessa canção. E aí eu começava a cantar dentro da minha casa, bem alto, cantava bem alto. E eu dizia: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E quanto mais eu cantava, mais o meu coração se enchia de alegria. Então, irmãos, eu não sei o problema que você está enfrentando, se é enfermidade, se é luta, se é algum tipo de luta financeira, se é no seu relacionamento. Nós vamos cantar mais uma vez quão grande é o meu Deus, e faça disso uma oração. E acredite, as barreiras caem por terra, as cadeias se quebram, as muralhas caem por terra, porque o nosso Deus é grande. Todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Levanta bem alto as suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus que é grande. Você pode se assentar por um instante, por favor? Eu gostaria de ter uma palavra de oração, em gratidão, mas também de intercessão pelas as minhas, as suas, as nossas necessidades, as necessidades de vocês que também nos assistem via internet. Se você tem algo para colocar diante do Senhor em oração neste momento, podemos fazer isso juntos agora. É uma oportunidade, é um privilégio que temos nos achegarmos diante do Deus Todo-Poderoso, como acabamos de cantar, e apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas causas, ainda que elas sejam aos nossos olhos impossíveis, porque para Deus não há impossível. Então nós estamos invocando, vamos invocar, clamar ao Deus que é conhecido como o Deus do impossível. Amém? Vamos juntos? Pai bendito e santo, queremos render graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar reunidos na Tua casa, no nome de Jesus. A Tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome,
ali o Senhor se fará presente. E nós te louvamos pela tua doce presença no nosso meio, pela tua bondade, o teu amor, o teu cuidado, a tua provisão sobre a nossa vida. Visita cada um de nós, opera, Senhor, de uma forma íntima, pessoal, mas também gloriosa, poderosa, na vida, na necessidade de cada um desses irmãos que se encontram aqui presente, aqueles irmãos, ó Deus, que se encontram em casa assistindo via internet, aquelas pessoas que estão, ó Deus, carecendo de um bálsamo de cura, que o Senhor possa derramar deste bálsamo sobre a vida desta pessoa, trazendo cura. Tua palavra nos diz que ainda há bálsamo em Gileade, e nós cremos no Deus que pode operar um milagre de forma, ó Deus, gloriosa, poderosa, de tal forma que o teu nome seja glorificado e exaltado. Visita cada vida, visita, Senhor, mais uma vez a vida do Samuelzinho, que encontra numa situação de febre alta e que preocupa os pais. Visita, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos ou que têm um ente querido enfermo, aqueles irmãos que precisam também, ó Deus, de um trabalho, de uma porta de emprego, supra necessidades. Venha de encontro, ó Deus, a cada uma dessas vidas que estão se colocando diante do Senhor em oração neste momento. Além de suprir as necessidades, restabeleça aquilo que precisa ser restabelecido, renova aquilo que precisa ser renovado, fortalece aquele que se encontra fraco, que precisa de força, de renovo. Ó Deus, opera de forma gloriosa e poderosa. A tua palavra nos diz que o braço forte do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. Abençoa cada vida, abençoa cada família, entra com provisão, com providência. Oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Lembramos aqui da nossa irmã Cláudia, que tem passado uma semana difícil, Senhor, por causa da questão de saúde. Abençoa a vida da tua serva, opera, Senhor, um milagre na vida dela, e nós cremos no Deus de milagres. Oh Deus, são tantas as necessidades do teu povo, as necessidades da tua igreja. Por isso, Pai, nesta hora nós invocamos o teu nome, porque sabemos a quem nós temos clamado, o Deus que pode todas as coisas. Por isso te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu gostaria de deixar inclusive uma palavra de agradecimento a cada dizimista, a cada ofertante desta igreja, que tem se mantido fiel, apesar do tempo de reclusão em quarentena. Boa parte dos irmãos, para não dizer quase todos, tem sido fiel. E eu gostaria de deixar uma palavra de agradecimento, para que a igreja continue honrando seus compromissos, para que a igreja continue investindo aonde precisa ser investido, e que a boa mão do Senhor possa continuar sobre a sua vida. Tem uma palavra em Provérbios, muito lida nestes momentos onde nós recolhemos as nossas ofertas e os nossos dízimos na igreja, no culto público. Porém, tem uma promessa muito grandiosa que vale a pena ser repetida, observada. Provérbios, capítulo de número 3, nos ajuda a entender a respeito da sabedoria, que aqui no capítulo 3 é uma exortação da sabedoria à obediência ao Senhor. Então, é uma forma de nos mantermos obedientes. O verso de número 9 e 10 é que eu quero destacar, e diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aqui vem a promessa. Primeiro ele pede: honre ao Senhor, seja fiel. E aí a promessa está no verso 10 que diz: e
se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, quando nós nos mantemos honrando a Deus, Deus nos abençoa sendo provedor sobre a nossa vida. E às vezes, irmãos, a provisão de Deus não vem assim de uma forma essa abundância que a gente espera. Ela vem, mas ela vem no momento certo, ela vem na hora certa, ela vem para suprir a necessidade certa, e muitas vezes até específica, para que a gente aprenda a depender de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida neste momento. Portanto, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia o Senhor nos conceder o privilégio de ofertar na sua casa. Obrigado, Deus, mais uma vez por cada dizimista, cada ofertante desta igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, obrigado pela vida das famílias, obrigado pela vida também dos ministérios, dos membros, dos irmãos que fazem parte de ministérios. Obrigado pela vida também das crianças, dos juniores, dos teens, dos adolescentes, dos jovens. Obrigado, quero te louvar e colocar cada casal, cada família, cada dizimista dessa igreja, eu quero colocar diante do Senhor com alegria e com gratidão no coração. Abençoa e supra cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Oramos agradecidos, consagrando ao Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe, pode trazer aqui à frente e depositar. Glória a Deus. Escute bem o que você está cantando. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore esse Deus grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus Só eterno Ele é. sobre
Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos, com vontade, glorificando, adorando. Glória a Deus. Deixa esse aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, portador da palavra, da mensagem do Senhor aos nossos corações é o excelentíssimo pastor David. Vamos orar por ele. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, por favor. Pai bendito e santo, damos graças ao Senhor pela vida do teu servo, pastor David, sua família, seu ministério, e que neste momento ele seja a boca do Senhor para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Abençoa, inspira, ó Espírito Santo, sustente, direciona e use-o como instrumento poderoso nas tuas mãos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Está feliz em estar aqui? Glória a Deus pela sua vida. Brunão, abraça um pouquinho para a gente. Gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Uma passagem que com certeza você já conhece, mas que também, com mais certeza ainda, Deus irá falar aos nossos corações nessa noite. Que você possa sair daqui dessa noite confiando ainda mais nesse Deus que você cantou. Porque talvez um dos momentos que a gente mais mente é quando a gente está cantando. Infelizmente. Que nós cantamos algumas coisas que nós nem acreditamos. E às vezes de um Deus que a gente ainda não conheceu como deveria conhecer. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos aproximará um pouquinho mais do nosso Pai. E nos fará conhecê-lo um pouco mais, e confiar, e acreditar, e crer um pouco mais no Deus que é grande, que tem o nome acima de todo nome, amém? Esse Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que nos dá a vitória, aquele que nós viemos engrandecer, eu tenho certeza que nessa noite há de cumprir em nós o propósito dele. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, em outras passagens, ordenou os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a sua mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Passagem linda. Já preguei sobre esse texto no Evangelho de Marcos, porque era um outro sentido que naquela ocasião o Espírito Santo tinha me inspirado a falar. Mas esse Evangelho de Mateus tem algumas peculiaridades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Jesus, sempre seguido por muitas multidões, muitas pessoas,
diz lá em Marcos que as pessoas estavam decidindo entre si coroar o rei. Jesus, ouvindo os murmurinhos da multidão, falou assim: vamos embora daqui. Dispersam o povo, entra no barco, eu vou orar. E diz a Bíblia que Jesus obrigou os discípulos a irem para o outro lado, atravessarem o mar. Ele ficou para trás. E alguns barcos, então, carreata, não sei se pode falar em carreata de barco, mas em grupo, foram juntos para o outro lado, onde Jesus havia ordenado. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho, cerca de mais de 6 quilômetros para frente, uma forte tempestade começou a assolar os barcos que estavam ali, e eles estavam prestes a afundar, porque as ondas eram altas, estavam entrando dentro do barco, eles já estavam cansados, desesperados, prestes a morrer. E olha que legal, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, sendo homem, ele também é Deus, nós cremos nisso. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus. E diz a Bíblia que Jesus ordenou os discípulos. Jesus não fez questão que os discípulos ficassem com ele. Jesus ordenou que os discípulos fossem para o mar. E será que Jesus não sabia que a tempestade viria no meio do caminho? Com certeza sim. Imagina agora você começando a se lembrar de algumas tempestades da sua vida. E você falando: poxa, Jesus, eu estava lá acreditando no Senhor e foi o Senhor que me mandou para lá. Eu estava cumprindo a sua ordem. Eu estava cumprindo o que o Senhor me mandou fazer. E é assim que o Senhor me paga. Porque foi exatamente o que aconteceu. Jesus ordenou. Em poucas vezes você vai ver Jesus ordenar aos seus discípulos que fizessem alguma coisa. Mas aqui o texto é claro, Jesus ordenou, Jesus insistiu que os seus discípulos fossem para o meio de uma tempestade. E fica aqui algumas lições. Algumas tempestades das nossas vidas são inevitáveis. Muitas coisas difíceis que a gente passa é porque nós somos inconsequentes. Muitas dificuldades que nós enfrentamos são consequências de atitudes que nós tomamos sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a direção de Deus, apenas buscando a nossa própria satisfação, e muitas vezes nós estamos enredados e ficamos presos. Mas muitas tempestades das nossas vidas, você pode fazer o que quiser, e obedecendo a Jesus, você vai ter que passar por ela. E há duas formas de você sair de uma tempestade. Uma apenas como sobrevivente. E glória por Deus por isso, amém? Tem sobreviventes aqui? Nós somos sobreviventes. Quantas tempestades que a gente falou: não aguento mais, Jesus. Eu não suporto mais esse peso, eu não suporto mais essa dor, eu não aguento mais. Acabou de testemunhar, pastora Sueli. Dias que a gente fala: Deus, que esse seja o último, mas não do sofrimento, da minha vida. Mas nós temos sobrevivido, glória a Deus por isso, amém? Nós temos vencido tempestades. E uma outra maneira de nós sairmos como aprendizes. Aprendermos o que essa tempestade pode nos ensinar acerca de Jesus. Aprendemos o que essas tempestades podem nos ensinar acerca de nós mesmos. Porque quantas vezes nós achamos que estamos no nível espiritual, no nível com Deus, que de fato nós não estamos. E essas tempestades revelam as nossas fraquezas. Essas tempestades trazem à tona os nossos instintos. E aí a gente começa a perceber que a gente não estava tão bem quanto a gente achou que estava. E ela vai nos ensinar a depender ainda mais de Deus. Se tem uma coisa, cada dia da sua vida que Jesus vai te preparar, é para confiar mais nele. E talvez não exista um momento melhor do que uma tempestade para isso acontecer.
Talvez você cantou esse louvor hoje, "Quão grande é o meu Deus", e para você foi só um louvor, mas para a pastora Sueli, há uns anos atrás, foi o que trouxe à tona quem Deus era para ela, e a fez confiar e depender ainda mais. Talvez o último versículo que você vai querer ouvir na tempestade é que aquelas águas entrando dentro do seu barco coopera para o seu bem de alguma forma. O barco balançando para lá e para cá é uma forma que Deus está te fortalecendo e te ensinando algo. Diz a Bíblia que quando os discípulos vão para o meio da tempestade, Jesus subiu para orar. Hernandes Dias Lopes diz que Jesus tinha tempo para nada, a não ser para orar. Jesus estava sempre fazendo alguma coisa, mas Jesus nunca abriu mão da oração. E por que nós abrimos tão mão da oração? Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, Ele jamais abriu mão da oração. E diz a Bíblia que Jesus não foi para qualquer lugar orar. Jesus foi para um lugar onde Ele conseguia ver os barcos no meio da tempestade. Quantas vezes nós estamos lá no meio do mar, aquelas ondas, e a gente fala, por que Jesus ficou para trás? Ah, se Jesus estivesse aqui, será que Ele não está vendo isso? Jesus podia ter ficado orando em qualquer lugar, mas Ele foi para um monte onde Ele enxergava os seus discípulos. Lá em Marcos diz que Jesus estava vendo os discípulos na tempestade. Você pode não ver Jesus, querido, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele contempla o seu sofrimento, Ele contempla a sua dor, o seu desânimo, a sua tristeza. Jesus está vendo, por mais que você não o ouça, por mais que você não o enxergue, mas Jesus o tempo inteiro está olhando para você, em todos os momentos. É difícil enxergar Jesus quando as coisas vão mal, porque como humanos, a gente tende a focar no problema, a gente se esgota em tentar manter o barco dentro do mar, não deixar o barco virar, porque a gente se esquece que quem sustenta o barco é Jesus, e que a gente não tem força suficiente para não deixar o barco virar. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus não precisa nem de barco para estar no meio de uma tempestade no mar, porque quando Jesus ora, não sei se Ele intercedendo pelos discípulos, Senhor, não é possível que eu vou ter que ir lá. A gente acabou de sair de uma tempestade, eu ensinei eles como é que faz. Há uns dias atrás a gente estava no mesmo mar, numa tempestade. Pedro tinha uma empresa de pesca, ele entendia de mar, tinha anos de CNPJ, abriu mão por causa de Jesus. Mas lá no meio do mar, Jesus lá no monte orando, eu fico imaginando Jesus, Deus, eu vou ter que ir lá. Coloca fé no coração deles. Faz eles confiar. Faz Pedro é falador. Faz ele levantar no meio do barco e repreender essa tempestade. Não faz eu descer lá não, Deus. Isso aqui é só eu pensando, tá? Talvez não foi nada disso. Mas Jesus lá orando pelos seus discípulos, Ele desce. Diz a Bíblia que Ele começa a caminhar sobre as águas. E no meio de uma tempestade Ele vai se aproximando, e eu ainda não consigo entender porquê, mas a Bíblia fala que a intenção de Jesus era passar por eles. A intenção de Jesus não era parar lá e resolver o problema. Porque a Bíblia fala, a intenção de Jesus era passar por eles. Mas imagino que no meio do vento, dos raios, eles enxergam um vulto vindo de longe. E aí, se eles acharam que iam morrer afogados, agora eles acharam que um fantasma ia pegar a alma deles e ia levar para o além. Porque eles começam a gritar desesperados, um fantasma, um fantasma.
E aí vem a voz que todo mundo deseja ouvir no meio de uma tempestade: não temas, sou eu. Qual que era o maior problema dos discípulos naquele momento? A água entrando dentro do barco, o vento revirando o barco para um lado e para o outro. E onde Jesus estava? Caminhando em cima do problema dos discípulos. Sabe, quando eu leio essa passagem, automaticamente eu me lembro de Moisés. Qual que era a ordem de Faraó quando Moisés nasceu? Mata todos os meninos e joga no rio. Aí Deus, o que Deus faz? Põe Moisés onde para sobreviver? No rio. O mesmo rio que era de morte, o rio que era de sangue. Jesus fala assim: para que quem manda aqui sou eu. A última palavra é minha, que eu que decido quem morre e quem vive. Coloca Moisés lá no rio que eu vou cuidar dele no lugar da morte. E está lá Jesus andando no meio da tempestade. Águas, ondas altíssimas. Estava Jesus surfando lá no meio de tudo isso. E aí fica lindo, porque chega Pedro, aquele aluno que não deixa a aula andar, sabe? Que toda hora faz uma pergunta que a aula já fica: Pedro, de novo não. Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. E aí a gente brinca com Pedro, mas qual de nós seria essa disposição? Uma hora eu estou gritando que tem um fantasma, outra hora eu peço para o fantasma: me deixa te encontrar. E algo extraordinário acontece, porque Jesus andou na água porque ele era Deus. Pedro andou na água. Pedro caminhou sobre as águas. E não devia ser tão pouquinho não, porque Jesus ainda estava longe, eles ainda não viam que era Jesus. Jesus ainda não era reconhecido. Aí imagina 4 horas da manhã, não tem nada para fazer, vou caminhar na água. E lá vai Pedro, caminhando. E o detalhe é, a tempestade ainda estava acontecendo. A tempestade ainda estava acontecendo. Sabe, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver os encontros de Jesus. Jesus já tinha a intenção que esses encontros acontecessem, mas sempre tem uma resposta do outro lado. Zaqueu corre e sobe numa figueira brava. A mulher do fluxo de sangue entra no meio da multidão, correndo risco de vida para tocá-lo. Um dos anciões sai de noite para poder ouvir dessa mensagem maluca que começaram a propagar em Jerusalém. E Pedro talvez teve a das mais ousadas da Bíblia. E que experiência teve Pedro de caminhar sobre as águas num momento de tempestade. Talvez eu esperaria tudo passar e no outro dia de manhã falar assim: Jesus, me ensina a fazer aquele negócio lá que o senhor fez. Aproveita que agora não tem onda, que está tudo tranquilo. Me ensina a caminhar nas águas. Mas será que é exatamente isso que Jesus espera de nós? É esperar o mar ficar lindo, aquele barulho gostoso. Eu não gosto de praia, eu não gosto de mar, de entrar. Mas eu amo ficar ali na orla, ouvindo onda quebrar na pedra. Aquilo é terapêutico. Será que Jesus espera que o barulho acabar para eu poder ter coragem de caminhar? Eu imagino Jesus falando assim: olha só, não perdi a noite toda não. Pedro teve fé, Pedro teve ousadia, Pedro teve coragem. E diz a Bíblia que Pedro caminhou. Mas em um momento da sua caminhada, Pedro voltou a ser o cara do barco, desesperado. Porque quando ele tira os olhos de Jesus, ele presta atenção no vento, a Bíblia diz que ele afunda. Quando ele afunda, ele grita. Ele pensa que vai morrer. Mas mesmo na sua incredulidade,
Jesus estende as mãos e o traz de novo para cima. Leva uma dura. Mas eu imagino que lá dentro do barco todo mundo, caramba, você viu Pedro andando? Mas era para ir. Ele poderia ter voltado junto com o mestre. Mas ele começou a olhar para a tempestade. E ele afundou. Porque quando a gente foca no problema, ele parece muito maior do que o nosso Deus é. Porque quando a gente olha a força, as forças que vêm na nossa mente, no nosso coração, as pessoas que se levantam, Deus parece tão distante. E aí parece que a gente grita por Ele e Ele não atende. Mas o Deus que nós servimos, Ele está pronto para estender as suas mãos e nos trazer à tona para que possamos respirar novamente. Olha esse privilégio que nós temos. Olha o Deus que nós servimos. Nós temos essa presença. Nós estamos agora no mês amarelo. Porque é o mês que muitas pessoas não conseguem sair como sobreviventes das suas tempestades. Muitas pessoas que já estão sobrecarregadas, desiludidas, desesperançosas. Muitas. E aí a gente tem uma pandemia que eleva isso à 10ª potência. Mas será que Deus não nos deseja começar a caminhar por cima das tempestades de algumas outras pessoas, estender as mãos e fazer com que elas consigam respirar novamente? Porque eu não sei se já te contaram, mas você é as mãos de Deus. Você é a voz de Deus. Deus deseja usar as suas mãos, Deus deseja usar a sua voz, Deus deseja usar a sua vida para levantar pessoas que estão se afogando no meio de uma tempestade. Eu não sei se você sabia disso, mas isso é responsabilidade sua. Porque o propósito de Jesus andar com 12 homens não foi só montar um grupinho legal, foi fazer homens semelhantes a Ele. E a Bíblia fala que quando eu e você fomos criados, nós fomos criados imagem e semelhança dEle. E é esse o propósito de Deus para mim e para você. Jesus traz Pedro de volta, não sei se leva Pedro no colo, para dentro do barco, não sei. Mas eles voltam para o barco e Jesus acalma a tempestade. Os problemas são resolvidos. Mas Jesus questiona a fé daqueles homens que já há tanto tempo caminhavam com eles, que viam milagres diariamente acontecendo. Como está a minha fé e a sua fé? Talvez no começo da pandemia, na primeira vigília da noite, a gente estava confiante. Isso vai passar, vai ficar tudo bem. Na segunda vigília, a doença chegou mais perto de nós, atingiu alguns de nós. E aí a nossa fé talvez esmurece. E aí lá para a terceira, quarta vigília da noite, a gente já está desesperançoso de tudo. Para quem na igreja? Sabe? É complicado entender quantas pessoas têm coragem de ir para a praia e crente não tem coragem de vir para a igreja. Eu não consigo entender como o cristão é tão mais corajoso do que ou como um não cristão é tão mais valente e corajoso do que um cristão. Eu tentei sair, eu falei com minha esposa, vamos aproveitar porque eu nunca tenho 2 dias de folga na semana. Vai ter o feriado, vamos para um lugar, vamos tentar sair para algum lugar. Eu liguei em mais de 100 hotéis, pousadas, bueiro, beira de estrada, não tinha vaga. Mas na igreja, quantas cadeiras? Eu não consigo entender. Cristãos talvez foram para a praia, mas não têm coragem de ir para a igreja.
São valentes para enfrentar lá, mas não são aqui. É bem complicado. E talvez essas pessoas no meio da tempestade morreriam, ou talvez já até morreram, estão apenas com aparência, porque já se afogaram, porque não creram, porque não confiaram, porque ouvem muito, cantam muito e não vivem nada. Algumas tempestades são inevitáveis. Você vai ter que passar por elas. Mas Deus estará sempre olhando e intercedendo pelos seus filhos. O Senhor vai sempre estender a mão quando você mais precisar. E não vai ter outra pessoa que te ajude, senão Ele. Então, se você não crer nele, você vai se afogar. Marcos termina dizendo que eles, Mateus dizendo que eles adoraram. Esse realmente é o Filho de Deus. Mas Marcos termina dizendo que o coração deles, apesar de tudo isso, ainda estavam endurecidos. É possível nós passarmos várias tempestades e ainda estarmos endurecidos. Essas ondas muitas vezes não conseguem quebrar o nosso coração para a gente entender que a gente precisa entregar ele totalmente para Jesus. Que sem Jesus não faz sentido a gente viver. Que por mais que você procure qualquer outra coisa na sua vida, o que você de fato precisa é da presença de Jesus. Que você pode correr para qualquer lugar, você vai correr de uma tempestade, você vai cair no meio da água. Não adianta pular no barco e pensar que nadando vai ser mais fácil. Coloca Jesus dentro do seu barco. Deixa Ele guiar. E se você não estiver vendo Ele dentro do seu barco, pelo menos creia que Ele é Senhor sobre as tempestades. Que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele tem a terra na palma das suas mãos, Ele domina soberanamente. Não sei se você sabe, mas soberano quer dizer que não existe outro acima dele. A última palavra é dele. Para algumas coisas, não, para tudo. Para tudo. Ele fala lá em Deuteronômio, eu coloco um anzol no nariz de vocês. Eu uso o faraó, eu uso quem eu quiser. Porque eu sou Deus. Só por isso. Eu sou Deus. E fora de mim, não se enganem, não se iludam, não há outro. Cabe a você. Confia, creia, se entrega, se abra, para que o Espírito Santo de Deus te encha de fé, de coragem, de ousadia, para que quando você vê uma tempestade, você não vê a hora, vem tempestade que eu quero, faz tempo que eu não caminho sobre as águas, faz tempo, se precisar caminha, tem ousadia para isso. Não deixe que Satanás te amedronte. Não deixe que o diabo coloque coisas na sua cabeça e no seu coração que te faça recuar, que te faça desistir, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Entrega tudo nas mãos dele. Confia. Crê somente. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Só nos resta orar antes de afundar. É interessante que às vezes as pessoas precisam começar a afundar para se lembrar de orar. O maior problema dos discípulos não foi o mar, não foi o vento, não foi a escuridão, não foi. O maior problema deles foi fé. Porque com a fé eles poderiam repreender o vento, com a fé eles poderiam ter mandado cessar a tempestade, com a fé eles poderiam ter sobrevivido caminhando por sobre o mar, com a fé eles poderiam ter passado por cima de todos os problemas. Quando Pedro afundou, Jesus disse para ele, por que
você teve medo? Porque faltou fé. Então, o maior problema é a fé. Porque com a fé viva, verdadeira, genuína, a gente consegue ultrapassar as tempestades, vencer a escuridão, se manter firme sem afundar. Porque muitos afundaram nesse tempo de tempestade, de pandemia. Muitos afundaram, viu, irmãos? A igreja não será mais a mesma. É como aquela passagem que diz assim, olha, eu vi Satanás peneirando vocês, passando a peneira, mas eu intercedi por vocês. Sobrevive quem mantém a fé firme, inabalável. Tem muita gente, como bem mencionou o pastor David, tem fé para ir para a praia, tem fé para ir para o shopping, tem fé para ir para mercado, tem fé para ir para um monte de lugar, mas não tem fé para vir para o culto. Será que não está afundando? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E não é porque estamos aqui que não corremos risco de ver também Jesus como um vulto, como um fantasma, Não podemos nos enganar. Obrigado, pastor David. Sempre inspirador na ministração. Deus continue abençoando sua vida, viu? Família, trabalho, filhos. Vamos orar juntos? Então, se você quer e tem algo para colocar diante do Senhor, no tocante ou no que diz respeito à fé, à caminhada, às batalhas que enfrentamos, porque, irmãos, as batalhas que enfrentamos são oportunidades que Deus está nos dando para vencermos mediante a fé. É oportunidade de Deus se manifestar em nosso favor. Então, elas não devem e não podem ser motivos para nos levar ao desânimo, ao desespero, a nos fazer recuar. Pelo contrário, as lutas, as tempestades, as batalhas que enfrentamos devem nos fazer olhar para Jesus, confiar em Jesus, avançar em direção a Jesus e permanecer firmes. Pai, rendemos graças ao Senhor pela sua bondade, amor, cuidado, provisão. Rendemos graças ao Senhor pelas suas misericórdias, que se renovam a cada dia na nossa vida. Agradecemos ao Senhor pela essa palavra que o pastor David trouxe aos nossos corações. Bendito seja o teu nome, Senhor, que continue sendo um Deus presente, um Deus que socorre, um Deus que sustenta, um Deus que levanta, um Deus que põe de pé, um Deus que finca, Senhor, os nossos pés, firma a nossa fé nos seus atos, na sua pessoa, na sua obra, mesmo que sejam tempestades, mesmo que sejam ventos contrários, mesmo que sejam ondas se levantando, mesmo que seja, ó Deus, na dificuldade, mesmo que nos encontremos, ó Deus, numa situação difícil, o Senhor continua, ó Deus, sustentando, o Senhor continua atento, o Senhor continua presente, o Senhor continua socorrendo, o Senhor continua, Deus, salvando, libertando, curando, o Senhor continua operando de forma gloriosa, poderosa, milagrosa. O Senhor, oh Deus, continua fazendo aquilo que é vontade, que é querer do Senhor para a nossa vida. E eu gostaria de clamar juntamente com esses irmãos aqui presentes, por nós, pela igreja do Senhor, pelo povo, por esses que nos assistem na internet. Deus, que a boa mão do Senhor continue sobre nós, nos dando, Deus, as condições que precisamos para continuarmos, ó Deus, avançando, caminhando, frutificando, para que possamos continuar, ó Deus, colocando os nossos olhos somente no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvamos ao Senhor e agradecemos por esse dia, por esse tempo que o Senhor nos proporciona nessa noite, por esse culto que estamos aqui prestando ao Senhor, e que o Senhor possa, Deus, vir de encontro às nossas vidas de forma íntima, de forma pessoal, e operar, Senhor, em nós a tua vontade e o teu querer, de tal forma que o teu nome seja
glorificado. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa cada irmão que estão, ó Deus, se resguardando, aqueles que não vieram ou que estão em outros afazeres, que o Senhor possa visitá-los neste momento, abençoar suas vidas, fortalecer seus corações, renovar a fé, o amor, a esperança, derramar da tua graça, do teu poder e da tua bondade sobre a vida do teu povo. Nós oramos e os abençoamos e fazemos isto no nome glorioso e poderoso de Jesus. Amém? Porque é neste nome que oramos com gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queridos, antes da bênção, eu só quero deixar 2 avisos rápidos. Primeiro, que nós não estamos tendo só cultos no domingo, nós estamos tendo também pela manhã escola bíblica dominical às 9h. E tem sido um tempo precioso. O objeto de estudo da escola bíblica cedo, sendo trabalhado pelo pastor Macedo, é o Evangelho de Mateus. E hoje nós ficamos no batismo de Jesus, no capítulo 3. Não deu nem para finalizar o assunto, mas vamos continuar no domingo que vem, permitindo o Senhor. E tem sido um tempo precioso. Eu quero estimular os irmãos, eu quero estimular aqueles que não estão vindo. Tem tido aqui uma faixa de 8, 10 pessoas, então é um espaço seguro para você aprender da palavra do Senhor. Então venha, não deixe de estar. Você que pode, você que não tem limitação, você que não está dentro das regras, né? Você deve vir para a escola bíblica dominical, aprender. E também para os cultos. É importante que você esteja presente. E na quinta-feira nós temos um tempo de oração, a partir das 20 horas, você também é nosso convidado para vir orar. Orando já não está fácil, imagina se não orarmos. Então você é convidado a estar aqui também, para termos um tempo de oração, você que pode, tá bom? Vamos ficar em pé, por favor, para a bênção. Estenda as tuas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Deus os abençoe, tenham todos uma semana de bênção e de vitória. Queremos agradecer a presença e a visita da amiga da Sueli, que também é nossa amiga Adriana. É só uma brincadeira. É uma alegria ter você conosco hoje à noite. Que Deus continue abençoando sua vida, viu? E estenda também sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus.